Oi, boa tarde, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 2 de janeiro de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. O anjo, aproximando-se dela, disse-lhe: Eu te saúdo, ó cheia de graça. O Senhor está contigo, és bendita entre as mulheres. Lucas 1:28. Meta do mês: desenvolver a justiça e combater a injustiça. O bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e de felicidade. Allan Kardec, na obra O Livro dos Espíritos. Meta do dia: desenvolver a justiça. Respeite os direitos dos outros, a fim de ver os seus direitos respeitados. Sugestão para sua prece diária: prece rogando a Deus o estímulo à justiça. Bondoso Jesus, nós queremos, nesse dia, rogar a ti que o amor, a paz e a justiça reinem nos corações de todos os habitantes da terra. Como dizem os Espíritos no Livro dos Espíritos, quando os bons reinarem na terra, quando a maioria forem pessoas boas, a paz começará a frutificar. Então, Jesus, rogamos a Ti que possamos nós, a cada dia, nos aperfeiçoar para cumprir o Teu Evangelho. Fica conosco, graças a Deus. Meus amigos, quero, antes da gente começar a nossa leitura da mensagem de Emmanuel do dia de hoje, me desculpar pelo o atraso na gravação de hoje. Tive uns probleminhas pessoais agora de manhã e estava impossibilitado de fazer a gravação. Então, vamos aproveitar agora este instante e conversar um pouquinho. Hoje está com cara de segunda-feira, né? Mas hoje é terça-feira. É dia da nossa reunião pública em nossa casa espírita. E hoje nós teremos a reflexão sobre esse novo ano, quais são as mensagens que os espíritos vêm trazer para nós para essa nova etapa da nossa vida. Então, a nossa reunião, ela tem início às 8 horas da noite, no horário de Mato Grosso. Pedimos aos amigos que cheguem um pouquinho mais cedo, aqueles que vão presencial e aqueles que vêm participar conosco pela plataforma Zoom. Então, a gente pede que chegue um pouquinho mais cedo, porque depois que começa a palestra, fica difícil para a gente ficar ali manuseando o computador, entrada das pessoas. Nós somos poucos trabalhadores, então às vezes a gente acumula função. Então é importante os amigos virem mais cedo para a gente se harmonizar melhor. E você quer aprender sobre a doutrina espírita, tem curiosidade, quer estudar o espiritismo, quer trabalhar a sua mediunidade? Olha, uma oportunidade, está chegando aí em fevereiro, nós vamos iniciar as turmas do curso Conheça o Espiritismo. Vem estudar com a gente. Então já se programe. Daqui a 54 dias nós vamos iniciar os cursos. E também as atividades com as crianças, com os jovens e com os adultos no sábado de manhã, né? Então, tudo isso para fevereiro. Mas as demais atividades continuam a todo vapor em nossa casa espírita. Meus amigos, nós estamos
estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Lucas. E nós estamos já há uma semana estudando a parábola do filho pródigo. E hoje nós vamos falar um pouquinho, dando continuidade aí a essa parábola maravilhosa, que traz grandes reflexões para nós. Então vamos lá. Em resposta ao seu pai, disse: Eis que te sirvo há tantos anos, jamais negligenciei um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para deleitar-me com meus amigos. Lucas capítulo 15, versículo 29. Filho censor. Na parábola do filho pródigo, não encontramos somente o irmão que volta experiente e arrependido ao convívio do lar. Nela surge também o irmão correto, mas egoísta, remoendo censura e reclamação. Ele observa a alegria paternal abraçando o irmão recuperado. Entretanto, reprova e confronta, procede como quem lastima o dever cumprido, age à afeição de um homem que desestima a própria nobreza. É fiel aos serviços do pai. Contudo, critica-lhe os gestos. Trabalha com ele, no entanto, anseia escravizá-lo aos próprios caprichos. Atende-lhe aos interesses, vigiando-lhe o pão e a prata. Guarda a lealdade, mergulhando-se na ideia de evidência e de herança. Se o coração paterno demonstra grandeza de sentimento, explode em ciúme e queixa. Se perdoa e auxilia, interpõe o merecimento de que se julga detentor, tentando limitar-lhe a bondade. Perde-se num misto de crueldade e carinho, sombra e luz. É justo e injusto, terno e agressivo, companheiro e censor. Deseja o pai somente para si, a fazenda e o direito, o equilíbrio e a tranquilidade somente para si. No caminho da fé, repara igualmente a tua atitude. Se te sentes ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Não te esqueças, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos. E se te ajudou para estares com Ele, é para que estejas com Ele, ajudando aos outros. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, julho de 1961. E também no livro Palavras de Vida Eterna, da editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 98. Meus amigos, que puxão de orelha tremendo essa continuação da parábola, né? E muitas vezes se aplica a nós, muitas vezes não, se aplica a nós, que queremos ou que achamos que estamos com a verdade, né? Se a gente monta um grupo religioso, é o meu grupo que está certo, é o meu grupo que vai se salvar.
Então a gente como toma posse de Deus. Deus é meu, Deus não pode ser dos outros. Grande engano, né? Nossa. Então, meus amigos, o filho mais velho nos traz grandes reflexões, porque ele não soube compadecer-se. Ele foi cruel. Então, muitas vezes, nós temos que trabalhar no nosso coração, porque muitas vezes na casa espírita nós somos cruéis com os nossos companheiros. Se ele ou ela dá uma resposta de qualquer jeito, a gente fala que está obsediado, né? Você tem que fazer tratamento, talvez precise mesmo de tratamento, mas a gente fica colocando rótulo. Olha, você está obsedado, né? Você está precisando de fazer o tratamento. E às vezes a gente esquece que também a gente está obsedado. E aí é muito importante a gente fazer essa reflexão. Por quê? A gente quer a casa espírita para mim, ela é minha, e entra quem eu quero. Quem não quero, não entra. Eu estou falando da casa espírita porque é o grupo que eu participo. Se eu tivesse na Igreja Católica, estaria falando lá como católico. Se fosse em outro tipo de religião evangélica, também lá estaria, também trazendo. Mas estou falando de nós, né, espírita. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela, porque às vezes as nossas atitudes faz muita gente se afastar. As pessoas ainda não estão firmadas na proposta do Cristo, como é ali, agarrada de um idente. Não, eu vou ficar aqui, se o José me maltratar, se o José tiver obsedado, eu vou continuar aqui, porque eu não estou por causa do José, estou por causa do Cristo. Mas a gente ainda não está maduro nessa questão. Então, a gente tem muita dificuldade. E aí a gente acaba ficando por causa de ciclano, de beltrano. E aí, quando esse ciclano e esse beltrano está obsedado e se torna um pouco cruel, aí eu acabo afastando da casa por causa disso. Então, a gente tem que refletir também nisso, né? O José está obsedado, José é gente, José não é um espírito superior, José ainda não é o santo, mas é um alguém que está tentando melhorar. E eu posso chegar no José e falar assim: olha, José, aquele dia, aquela fala que você fez, não foi correta, né? Ali você magoou a pessoa, então é importante você perceber, talvez ir lá pedir desculpa. Então, gente, é isso que a gente tem que trabalhar, né? Nos fortalecer. Às vezes a gente fica escutando notícias, olha, o ano de 2024 vai ser muito ruim, vai ter peste, vai ter não sei o quê. Todos os anos vamos ter dificuldades, todos os anos vamos ter doença nova. Isso não é hoje por causa do povo de 2024. Quando a gente estuda a história, daí para trás, quantas pestes, quantas febres tivemos aí, gripes tivemos aí para trás. Então, faz parte do processo nosso mesmo, da vida humana. Mas o que que nós temos que fazer? Não inculcar com essas questões e de hoje em diante a gente mudar nosso foco, não. Eu vou fazer mais pressa, eu vou estar mais cuidadoso, mais vigilante, é isso que a gente tem que fazer. Mas voltando ao filho censor, né? O filho e censor. O pai fazendo uma festa para o filho que retornou, mas o filho mais velho não quer. E chama o pai a atenção. Mas será que o filho mais velho pediu para o pai para ele festejar com os amigos? Ou ele estava simplesmente querendo, vamos usar o termo que foi usado na parábola, né? Uma grande quantidade de cabritos para poder dizer que ele tinha grande posse?
Como que nós vamos medir isso? Então, é importante a gente avaliar essa conduta, né? E trabalhar no nosso coração mais amor, mais compaixão, mais conversa, né? É, para que a gente não fique milindrado. O povo milindrado é o povo espírita, né? Então a gente tem que trabalhar isso no nosso coração, deixar os milindres, né? Eu falo para mim, não estou falando para você, não, estou falando para mim, né? Quantas vezes eu já me milindrei e ainda estou nessa condição, que nós ainda não superamos de tudo, né? A gente se milindra, mas a gente tem que trabalhar que Deus é Pai de todos, não é Pai só do povo da minha igreja, da casa espírita, Pai da humanidade inteira. É Pai do povo que mora no Brasil, Pai do povo que mora no Japão, Pai do povo que mora naquela cidadezinha mais longínqua, na Conchinchina, como é Pai de todo o universo. Então, quando a gente quer Deus só para a gente tem que tomar muito cuidado, né? Se a gente está numa casa espírita que ela se acha, ou numa casa religiosa que só esse povo que vai se salvar, a gente tem que desconfiar, né? Tem que desconfiar, porque Deus não é Deus egoísta, Deus de um grupo. Deus é de todos. Meus amigos, estendi muito na nossa conversa. Vamos agora fazer prece, nos preparar. Daqui a pouquinho, às 8 da noite, nós estaremos em nossa casa espírita para a nossa reunião pública. Elevemos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, nós agradecemos a oportunidade que aqui nos encontramos de estudar o teu Evangelho. Nós agradecemos, Jesus, as dificuldades íntimas que nós temos, porque elas servem para nos impulsionar para frente. Fortalece, Jesus, em cada um de nós a fé, a esperança, o amor, a caridade, e que possamos, nesse ano de 2024, desenvolver em nós a compaixão e a misericórdia. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos uma boa tarde e que Deus nos abençoe a todos.